Olá, boa tarde. O projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, é o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. Se aprovado, seguirá em regime de urgência para o plenário. Hoje de manhã, o presidente Eunício Oliveira fez um balanço de seu mandato à frente da presidência do Senado e disse que a criação do SUSP é um dos poucos projetos importantes que faltam ser aprovados neste semestre. Nós fizemos uma opção de fazer com que o Brasil fosse destravado do ponto de vista da microeconomia, que é quem alavanca emprego no Brasil, e graças a Deus está aí o resultado, com a previsão já de crescimento confirmada do ano passado, em torno de 1%, previsão não, uma confirmação, e uma previsão de crescimento entre 2% e 3% para o próximo ano. Eu acho que o Senado deu uma grande contribuição nessa questão da aprovação de matérias importantes da microeconomia. O segundo ponto é que nós sabíamos do tamanho, andando nas ruas, conversando com as pessoas, visitando os municípios, conversando com as lideranças, com prefeitos, a gente sabia o tamanho e a dimensão da angústia das pessoas em relação à segurança pública. Então, o Senado fez o dever de casa. Nós não devemos absolutamente quase nada, digamos assim, do ponto de vista de matérias existentes, a não ser duas únicas matérias que estão pendentes, que nós vamos resolver isso até o mês de junho, se Deus quiser, que é exatamente agora a aprovação do SUSP, que foi uma proposta que nós debatemos e que a Câmara aprovou e está no Senado, devemos aprovar até a próxima semana, e aprovamos o resto de todas as matérias. Falta, inclusive, também a mudança do Código Penal, que o senador Anastasia foi designado relator e está fechando o relatório. Então, na questão de microeconomia, na questão de segurança pública, foi uma preocupação do Senado Federal e acredito eu que cumprimos digamos assim, não com tudo, mas com aquilo que foi possível e com uma dedicação e obstinação que raramente se vê em posicionamento de duas matérias. Proibir a fabricação e a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis. O projeto começou a ser debatido na Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo dados da Confederação Nacional dos Transportes, a frota de carros passou de 32 milhões em 2001 para 93 milhões em 2016. Esse aumento no número de veículos motivou a apresentação do projeto. O objetivo é trocar a frota gradualmente por veículos elétricos para reduzir a emissão de poluentes. De acordo com o texto, em 2030, 10% da frota já deve ser substituída. Em 2040, 30% e em 2050, 90%. A partir de 2060, todos os carros devem ser elétricos. De acordo com os dados apresentados em estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre carros elétricos, o setor de transporte é responsável por 15%. Atualmente, das emissões de gás de efeito estufa, todas as formas de gás. Como parte do esforço para se evitar o efeito catastrófico das mudanças climáticas, os combustíveis fósseis não poderão mais ser a principal fonte de energia para mover nossos veículos. Os senadores pediram vistas do projeto e argumentaram que o país não está preparado para alterar 10% da frota de carros em 10 anos e querem ouvir especialistas antes de votar a proposta. Me preocupa não a data de 2060, mas o parágrafo 2º, que estabelece que já em 2030 nós teríamos que ter 10% da frota, são 10 anos apenas. Nós não temos postos, que eu não sei como é que chamariam, eletropostos, nós não temos uma estrutura necessária. É preciso fazer uma discussão bem mais ampla. Não tem nenhuma matriz energética tão limpa quanto a brasileira. E a gente não pode querer andar nos mesmos passos da eletrificação dos carros para banir os carros de combustão sem olhar para a nossa realidade. A indústria automotiva brasileira é responsável por 23% do PIB do setor industrial do Brasil. Então é preciso envolver uma discussão com a nossa indústria automotiva que gera emprego. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma emenda ao projeto que determina prioridade à saúde e à educação na execução das despesas da União, Estados, municípios e Distrito Federal. O texto inclui a segurança pública. A proposta segue para a votação no plenário. Pela segunda vez consecutiva, o combate ao trabalho escravo vai ser a política pública a ser avaliada pela Comissão de Direitos Humanos. Hoje, a comissão fez a primeira audiência pública sobre o tema.
Trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de alojamento, cobrança por ferramentas de trabalho, transporte e alimentação. A comprovação de condições como essas configura trabalho escravo, de acordo com o Código Penal brasileiro. Lona preta é igual no Nordeste, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Falta d'água para trabalhador é igual em todo o território nacional. A vantagem é que quando começou a gente dizia que era um problema localizado na região amazônica. Hoje o Brasil usa uma grande senzala moderna. Todos os estados, se você colocar no mapa um alfinete, todo o Brasil já teve resgate de trabalhador. Dados do Ministério do Trabalho mostram que de 1995 a 2016, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas por estarem trabalhando em situação de escravidão. Nós ainda enfrentamos a prática do trabalho escravo ou análogo ao escravo em moldes muito parecidos, senador Paulo Rocha, com a prática de exploração predatória do trabalho humano do século XIX. Nos últimos anos, o número de trabalhadores resgatados tem diminuído. Falta dinheiro e recursos humanos para fiscalizar. Quando a gente olha o período de 2013 para 2008, caiu 82% o número de resgatados. Foi de 2.808 em 2013 para 507 em 2017. A avaliação que fazemos é que essa redução se dá por dois grandes motivos. Primeiro, o governo não garante orçamento capaz de atender às demandas que chegam ao Ministério do Trabalho. Esse é um dos grandes problemas. Não temos dinheiro para garantir a fiscalização. E o outro é auditor fiscal do trabalho. Pelo menos duas propostas que tramitam aqui no Senado prevêem punição para empresas que exploram trabalho escravo. Uma delas estabelece que essas empresas fiquem proibidas de receber incentivos fiscais, fazer financiamentos com bancos públicos ou participar de licitações do governo. E a outra prevê o cancelamento do CNPJ da empresa que usar mão de obra escrava. Pela segunda vez, o combate ao trabalho escravo vai ser a política pública avaliada pela Comissão de Direitos Humanos. O tema começou a ser debatido nesta terça-feira em audiência pública. Nós vamos viajar o Brasil todo para construir a nova CLT, já está com 700 artigos, e um dos capítulos especiais é o combate ao trabalho escravo, e aí vamos viajar os 27 estados vendo essa realidade. A Comissão de Educação recebeu nesta terça-feira o ministro da pasta. Rocieli Soares da Silva expôs as diretrizes e programas prioritários do Ministério. São números que surpreendem. Em 2016, o Brasil realizou mais de 57 milhões de matrículas, do ensino infantil até o superior. Mas quantidade não significa qualidade. Nós temos mais de 50% das crianças brasileiras não alfabetizadas ao final do terceiro ano do ensino fundamental. Nós temos entre 30% a 40% com formação inadequada dos professores no Brasil. O país viu crescer o número de vagas no ensino superior. Entre 2001 e 2016, nas universidades públicas, elas pularam de 940 mil para quase 2 milhões de vagas. Nas particulares, esse número triplicou. Eram 2 milhões de vagas em 2001, passaram a 6 milhões 15 anos depois. Na prestação de contas, o ministro falou das obras entregues nos 2 últimos anos e também dos avanços da educação entre os povos indígenas. Nós temos 251 mil, quase 252 mil alunos indígenas sendo atendidos, entre a creche, pré-escola, passando pelos anos iniciais, anos finais, ensino médio. E neste período nós entregamos 3.712 obras somente na educação básica. Aqui entre creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental e de ensino médio. A maioria dentro de creches e pré-escolas. Senadoras questionaram o ministro sobre o ensino médio, educação indígena e cortes no orçamento. Aqui é investimento. Olha aqui o crime. Olha aqui a emenda 95, o que é que está fazendo com a educação da juventude e do povo brasileiro. Despesas com concessão de bolsas, CAPES. Olha o crime. Caiu de 4
para 2,5. O que mais me chamou a atenção foi a questão da formação de professor, porque os dados estão aí. Os dados são contundentes, trágicos, tristes. Ensino médio, jovens aprendem hoje menos português e matemática do que há 20 anos. E logo depois diz, 82% dos jovens que concluem o ensino médio não acessam a universidade e saem sem preparação para o mercado de trabalho. A proposta da reforma do ensino médio não é que o ensino técnico resolva tudo, mas é que a gente possa sair de uma oferta de hoje apenas 8% dos alunos no ensino técnico para, quiçá, 16%, 20% dos alunos brasileiros tendo esta oportunidade. Tem algo importante que a senhora trouxe aqui, uma preocupação importante. Crianças analfabetas, tanto na língua mãe quanto na língua portuguesa. Isso é uma tratativa que nós temos buscado para garantir a qualidade. A gente não tem tido queda, não, de custeio, senadora. Tanto 2017 foi 5,7 e foi aumentado para 5,9. Isso foi algo que foi trazido, a garantia de 100% daquilo que foi pactuado, coisa que anos anteriores não era feito pelo Ministério da Educação. Os senadores devem votar esta semana em plenário medida provisória sobre investimentos no setor de tecnologia e também acordos internacionais. Veja os detalhes na coluna da jornalista Érica Christian. O primeiro item da pauta é a medida provisória que trata de normas para investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação por empresas de tecnologia da informação e da comunicação em troca de isenções tributárias. Os senadores podem votar também um projeto da Câmara dos Deputados que permite a defesa oral por advogados em julgamentos de medida liminar em mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal. Hoje, essa manifestação é proibida pelo regimento interno da Corte. Ainda na pauta, o projeto que amplia a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Pela proposta, a chamada RID vai passar a ter 30 municípios goianos e não mais 19 e 4 mineiros no lugar de 2. E, por fim, os senadores devem votar acordos internacionais assinados pelo Brasil com a Suíça, Noruega e Nepal, além de uma convenção internacional na área marítima. Está marcada para daqui a pouco, às 15h, sessão do Congresso Nacional. Deputados e senadores devem votar a criação de cargos em órgãos de segurança pública. Os parlamentares também vão analisar vetos, entre eles um sobre regras para a produção de polpas e sucos de frutas. Os parlamentares devem analisar veto parcial do presidente Michel Temer ao projeto de lei que incentiva a comercialização da produção de polpa e de suco de frutas pela agricultura familiar. O projeto, aprovado em março pelo Senado, cria normas e regulamenta o setor. Pelo texto, seriam beneficiadas apenas cooperativas e associações de agricultores familiares, mas o veto retirou essa restrição. Também está na pauta projeto para a criação de 231 cargos e funções, 67 para o Gabinete da Intervenção Federal no Rio de Janeiro e 164 para suprir demandas do governo federal com a criação do Ministério da Segurança Pública. Senadores e deputados devem votar também um projeto de resolução do Congresso que cria a Jornada Nacional de Controle Externo. O objetivo é promover a cada 2 anos debates para uniformizar entendimentos e analisar jurisprudências sobre temas relacionados ao controle externo e à administração pública. Ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.